Vereador Taubaté Guimarães. Você que ele sabe onde está os documentos. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo da Silva está presente. Vereador Carlos Lucareschi. Vereador Cláudio Miyake. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Emerson Hong. Vereador Francisco Bezerra de Melo Filho. Vereador Iduígues Ferreira Martins. Está presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Juliano Abi. Vereador Marcos Furlan na presidência. Vereadora Odete Rodrigues Alves Souza está presente. Vereador Olímpio Osamu Tomiyama. Vereador Pedro Komura. Vereador Protásio Nogueira. Vereador Sadal Sakai na primeira secretaria. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Taubaté Guimarães está presente. Vereador Juliano Abi está presente. Vereador Emerson Hong está presente. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Vereadora Vera Rainho. Vereador Geraldo Tomás Augusto está presente. Senhor presidente, 10 vereadores estão presentes. 10 vereadores presentes, portanto, não há quórum regimental. Apenas para os papéis que independem de deliberação. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Papéis independentes de deliberação. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado número 169.368, 163.789 a 163.792, 169.368, 176.735, 176.736 e 182.888/2016. Informam sobre a liberação de recursos financeiros. À disposição dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário, Sadal Sakai, que anote a presença da vereadora Vera Rainho. Está presente a vereadora Vera Rainho. Senhor presidente, 11 vereadores estão presentes. Como não há quórum regimental, está suspensa a sessão até o presente momento. Declaro reabertos os trabalhos, anotando a presença, pedindo ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Caio Cunha. Está anotada a presença do vereador Caio Cunha. Sendo assim, havendo quórum regimental. E agora a leitura dos papéis que depende de deliberação do plenário. Projeto de decreto legislativo número 15/16, de autoria do vereador Taubaté Guimarães, que dispõe sobre outorga de título honorífico de honra ao mérito e da outras providências.
Consulta o plenário se considera objeto de deliberação projeto de lei de número de decreto legislativo de número 15/16, de autoria do senhor vereador Taubaté Guimarães, do PMDB. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação projeto de lei de número 15/16, projeto de decreto legislativo 15/2016, de autoria do senhor vereador Taubaté Guimarães, e remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Moção número 65/16. Egrégio plenário. Considerando que o artesanato brasileiro é conhecido em todo o mundo por sua criatividade, este rico conjunto de produtos, formas e tons surgiu da herança dos povos que por aqui passaram e constituem a cultura brasileira. Considerando que saber identificar e estimular a identidade cultural de cada região por meio do artesanato é de fundamental importância para a cultura e para o artesanato em si. Considerando que a senhora Andréa Nunes Soares Carvalho destacou-se por sua contribuição para o desenvolvimento do artesanato na cidade de Mogi das Cruzes, através de sua participação do projeto Mogi Feito à Mão, Oficina Divineira, Exo Mogi, Rebraspaper, e também através do trabalho voluntariado em diversas entidades de nossa cidade, bem como divulgando seus trabalhos em diversas mídias impressas e programas destinados a divulgar o artesanato, elevando assim a qualidade dos trabalhos apresentados. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, uma vez apresentado claramente os motivos e razões da presente propositura como forma de aplaudir e congratular a artesã Andréa Nunes Soares Carvalho, que materializa em arte o valor sociocultural de um povo, recriando todos os dias novas ideias. Finalmente, que do deliberado por esta Casa Legislativa seja cientificada a ilustre artesã, hora nominada. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 18 de outubro de 2016, de autoria do vereador Iduígues Ferreira Martins, PT. Coloco em discussão a moção de número 65/16, de autoria do vereador Iduígues Ferreira Martins, do PT. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida ao vereador Iduígues. Boa tarde, senhor presidente, vereador Marcos Furlan. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, população que nos acompanha, boa tarde, a imprensa, em especial a nossa amiga Andréa Nunes, que ali está, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu fiz questão de apresentar essa moção de congratulações e aplauso pelo trabalho que a Andréa desenvolve em nossa cidade. A Andréa é uma companheira, posso assim chamar, que tem um trabalho importantíssimo na divulgação da nossa cultura, no estímulo ao artesanato. E todos nós sabemos, vereador Geraldão, que o artesanato ele manifesta a cultura de um povo. E a Andréa, aqui em nossa cidade, em vários projetos, como aqui já foi citado, na nossa moção, na Festa do Divino e outras atividades de nossa cidade, ela desenvolve um trabalho importantíssimo na divulgação da nossa cultura. Inclusive, tem uma cadeira no Conselho Municipal de Cultura e uma batalhadora que vence vários obstáculos de várias naturezas, desde a luta para difundir a nossa cultura até a própria luta pela vida, que eu quero aqui aplaudir, congratular pela perseverança, pela força, pela determinação da Andréa, que eu tenho o prazer de conhecer o seu esposo, o Val, tive o prazer de conhecer o seu pai, o senhor Adelso. Enfim, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a população que nos acompanha, entender a importância que é uma moção dessa natureza, que é reconhecer publicamente que é a Casa de Leis, que é o Legislativo, reconhecer publicamente o trabalho desenvolvido por essa importante mogiana, por essa importante pessoa que difunde a nossa cultura,
que divulga o nosso trabalho, que estimula o nosso trabalho e que apoia as entidades sociais. Por isso eu quero aqui, senhor presidente, solicitar o voto dos vereadores e vereadoras aprovando essa moção para que ela possa integrar a história dessa Câmara Municipal e a brilhante história da vida da nossa amiga Andréa. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 65/2016, de autoria do vereador Iduígues Ferreira Martins. Está presente o vereador Antônio Lino da Silva e o vereador Cláudio Miyake. Quero convidar aqui o vereador Caio Cunha para assumir hoje a segunda secretaria da nossa casa. Proposições publicadas, indicações de número 558/16 a 563/16. Coloco em discussão as indicações de número 558 a 563/2016, de autoria dos senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as indicações. Senhor presidente, não existem mais papéis no expediente. Não existindo mais papéis para o expediente, passo a palavra ao primeiro vereador inscrito, vereadora Ana Carina Pirillo, do PSD. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, público presente, pessoal de casa que nos assiste. Bom, hoje eu venho com uma ótima notícia para a causa animal, a nossa evolução. Se puder colocar o vídeo, o fim da vaquejada no nosso Brasil. Foi votado, ganhamos. E, felizmente, esse esporte, que para nós não é cultura, não é tradição, e sim crueldade, chegou ao fim. E essas tradições têm que ser acabadas. Eu vi muito os vaqueiros fazendo protesto, e eu não sei por que eles estão fazendo esses protestos pelo fim da vaquejada. A vaquejada não foi proibida. A vaquejada foi proibida o uso de bois e vacas. Mas eles podem continuar com o evento. Basta solicitar a galerinha que tanto gosta e ir para a arena e correr atrás. Não é? Então, o evento ainda pode existir. Mas o mais fundamental disso tudo é que nós estamos evoluindo. A cada dia mais, as pessoas estão sensíveis à causa animal, sensíveis aos animais, e não querem mais crueldade. E isso é um crime, assim como o rodeio, que é uma tortura também para os bois. Nos bastidores, como a causa acompanha em eventos, a tortura que é para esses animais, que ficam expostos ali, a som alto, tomando choque, apanhando, até entrar na arena. Então, essa conquista traz muita alegria para a causa animal de ver que essa votação nós ganhamos, e até então, ontem entraram com uma PL também no Senado, a causa animal foi para cima e conseguimos a suspensão, né, por causa dos protestos da vaquejada. E eu quero agradecer já a toda a militância da causa animal, porque é o Brasil todo lutando contra os maus tratos, contra o rodeio, contra a vaquejada, contra a tourada,
existe ainda muita a falta de sensibilidade do ser humano. Ele é, infelizmente, especista, ele acha que ele é o topo e que as outras formas de vida não devem ser respeitadas, haja vista que nós não respeitamos o nosso meio ambiente, não respeitamos os nossos animais, e esse egocentrismo nos causa grandes danos no nosso planeta. Obrigada. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Geraldo Tomás Augusto, o Geraldão, do PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ontem, quando tomei posse nessa casa, falei do desenvolvimento de Mogi das Cruzes, mas eu vejo, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que muita coisa ainda temos que resolver. Inclusive, eu comentei ontem, senhor presidente, que no sábado, dia 22, eu vou estar na cidade de Ferraz de Vasconcelos, ministrando uma palestra, falando sobre inclusão social para 600 pessoas. E não podemos falar de inclusão social se não levantarmos a questão da educação e a questão do desemprego, que está acontecendo com alto índice, não só aqui na região, como no nosso Brasil. Aqui em Mogi das Cruzes, o prefeito Marco Aurélio Bertaioli empenhou bastante e construiu aí 65 creches nos seus 8 anos de mandato. Porém, senhor presidente, a gente no dia a dia na cidade, encontrando com os munícipes, o que existe de pedido de vagas em creche é uma coisa impressionante. A demanda de crianças ainda sem creche é uma coisa assustadora. Por isso eu quero, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pedir a vossas excelências que foram eleitos. Aqui temos o vice-prefeito que foi eleito, que vai tomar posse a partir de 1º de janeiro, que é o Juliano Abi, para que se empenhe, senhor presidente, para que a prefeitura possa continuar na mesma intensidade de construção de creche. Eu sei que a intenção do Bertaioli foi de zerar, mas não foi possível, em razão do crescimento da cidade de Mogi das Cruzes em número de habitantes. Mas eu sei que se nós empenharmos, unirmos, e aqui usar todos os partidos na sua competência, junto ao governo estadual e federal, podemos sim, senhor presidente, alcançar o objetivo de zerar. Porque não se pode falar em inclusão social, senão a inserção das crianças no ramo da educação. Questão do desemprego, senhor presidente, quando eu estava nessa casa como vereador, foi trabalhado muito para a questão lá do Taboão, o parque industrial que tem lá no Taboão. E me lembro que foi várias vezes lá, o prefeito, os vereadores, junto à presidência da Sabesp, porque o problema lá ainda é a questão da água, porque não se consegue chegar lá. E as indústrias têm dificuldades, porque o próprio meio ambiente dificulta essa questão de fazer poço. É necessário que tenhamos condições dos empresários vir para Mogi das Cruzes. Temos a área, temos o espaço. O que precisamos é incentivar que eles venham para cá. E um dos fatores é continuar na luta, senhor presidente, para que essas condições sejam oferecidas e os empresários vindo para cá, com certeza, Mogi vai trabalhar bastante para que o desemprego possa diminuir. Porque o índice está muito alto, senhor presidente. Infelizmente, até na família nós estamos passando por isso. E não tem o que resolver, não tem o que fazer se não é através do poder público. Então, eu deixo aqui o meu apelo a vossas excelências, que foram aí reeleitos, para que continuem trabalhando intensamente para que as situações sejam resolvidas. Muito obrigado e boa tarde a todos. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Iduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde. Eu quero aproveitar
a oportunidade, não só pela sessão ordinária, mas pela TV Câmara também, que com certeza temos alguns telespectadores nos acompanhando. E Mogi das Cruzes não está isolado do Brasil, não está isolado do mundo. Hoje ocorreu um fato importantíssimo para a história política brasileira e que todos os fatos que estão ocorrendo com relação à Operação Lava Jato, prisões, conduções coercitivas, tem a ver muito com o Brasil, porque tudo isso que está ocorrendo vai para a história e vai refletir no nosso futuro. Então não dá para fazer de conta que nada aconteceu hoje no Brasil. O ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, há poucos minutos atrás, foi preso. Foi preso. E nós não podemos deixar de citar esse fato. No parlamento municipal, mas é importante citar esse fato. O homem que presidiu o impeachment da presidente Dilma, o homem que deu continuidade ao pedido de impeachment, deu admissibilidade e acaba de ser preso. Acaba de ser preso. Foi para Curitiba. O juiz Sérgio Moro determinou a prisão do ex-presidente da Câmara, que presidiu o processo de impeachment da primeira mulher presidente da República do Brasil. Primeira mulher, diga-se de passagem, que não tem nenhuma conta na Suíça, que não tem nenhum inquérito apurando o desvio de 1 centavo, de R$1. E, imediatamente, 220 milhões do Cunha é bloqueado e várias contas na Suíça foram descobertas. Então, nós não podemos fazer de conta que nada aconteceu hoje. Que nada aconteceu hoje. Aquele dia patético em que deputados diziam pela minha avó, pela minha mãe, pela minha tia, eu voto pelo impeachment da presidente. Faltou dizer pelo meu dia de lazer, pelo jet ski, por isso ou por aquilo. Então, o todo-poderoso Eduardo Cunha, nesse momento, se encontra se dirigindo a uma cela em Curitiba. E eu volto a lembrar, alguém como esta pessoa deu admissibilidade, presidiu uma sessão da Câmara Federal que aprovou o impeachment da primeira mulher presidente da República do Brasil, sob a alegação das pedaladas fiscais. Trocando em português claro, significa pedir para o Banco do Brasil pagar o Plano Safra, depois o dinheiro da União ia para o Banco do Brasil. Pedir para a Caixa Econômica pagar o Bolsa Família, depois o dinheiro da União ia para a Caixa Econômica. Ou para outros programas sociais. E essa figura que acaba de ser presa, que foi cassado, perdeu o mandato, presidiu o impeachment. É lamentável, é lamentável. É lamentável para a história do Brasil fatos como este. Então eu não poderia, ainda mais, senhor presidente, vereador Marcos Furlan, deixar de registrar no nosso legislativo este momento lamentável, triste, mas ao mesmo tempo mostra de que maneira a política vem sendo conduzida em Brasília. 4 ministros já são citados: Gedeal Vieira Lima, Romero Jucá, ex-ministro, Moreira Franco e o Pisciani, ministro dos Esportes.
citados na Operação Lava Jato, em delação premiada. E o presidente da República fala que está tudo bem e que as coisas vão continuar. E agora, a pessoa que originou o processo, que levou o presidente à cadeira de presidente, vai preso. Então, eu não poderia, vereador Geraldão, deixar de citar. Eu acho importante, porque as coisas se entrelaçam. E muito. Ontem mesmo eu dizia que quem impulsionou o progresso de Mogi das Cruzes nos últimos 16 anos foi, nos últimos 12 anos, foram os 2 governos federais que antecederam o Michel Temer. Eu queria citar também algo que, há 15 dias atrás, eu trouxe uma moção a essa casa, e triste, lamentável, a moção foi rejeitada, que era uma moção de repúdio à MP da reforma do ensino médio. Hoje, no Brasil, nós já temos 602 escolas ocupadas por estudantes contra a reforma através da medida provisória desse governo. 602 escolas ocupadas e crescendo a cada dia. Escolas ocupadas no Paraná, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em Alagoas e em Minas Gerais. Porque o governo decidiu mudar o ensino no Brasil através de uma medida provisória, sem discutir com a sociedade, sem nenhum debate com a sociedade. Impor de cima para baixo mudanças no ensino médio, retirando uma série de disciplinas consideradas importantes, sem consultar os educadores, sem consultar os estudantes, sem consultar os pais dos alunos, sem consultar os legislativos, os executivos, simplesmente, por medida provisória, decidiu mudar o ensino no Brasil. Então, eu quero aqui me solidarizar com os alunos e, em alguns estados, as famílias estão junto com os alunos. E o que eles querem? Nada mais, nada menos, que se houver uma reforma no ensino, tem que ser de forma democrática. Tem que discutir com os alunos, tem que discutir com a família, tem que discutir com os educadores. Não pode o presidente da República, através de medida provisória de cima para baixo, sem consultar a sociedade, dizendo vai estudar mais geografia, não vai estudar mais história, ou não vai estudar mais filosofia, ou não vai ter mais educação física, formar só para o trabalho, para ir para dentro da indústria, trabalhar de 12 horas por dia, como quer a reforma trabalhista. Então, a sociedade precisa discutir, e aquilo que eu dizia aqui, neste plenário, há cerca de 15 dias atrás, quando apresentei uma moção de repúdio contra a reforma goela abaixo, ela está se materializando na sociedade. Vem crescendo o número de escolas ocupadas e, com certeza, mais escolas serão ocupadas de maneira pacífica, de maneira tranquila, solicitando ao governo federal que discuta a reforma no ensino, que ouça os alunos, que ouça os grêmios, que ouça os pais e as mães dos alunos, que ouça a sociedade. É isso, eu quero concluir me solidarizando com os alunos que ocupam as escolas no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas e Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para falar, antes que eu consignar a presença do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, do PR, pedir ao próprio Clodoaldo que faça a sua... Presença confirmada do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes.
Não havendo mais vereadores inscritos para falar em expediente, solicito ao primeiro secretário, agora no caso o vereador Clodoaldo de Moraes, que realize a chamada dos senhores vereadores para constatação de quórum e início da ordem do dia. Ana Carina Rodrigo Pirillo, presente. Antônio Lino da Silva, presente. Benedito Faustino Taubaté Guimarães, presente. Caio César Machado da Cunha, presente. Carlos Evaristo, presente. Carlos Zucareschi. Cláudio Miak, presente. Clodoaldo, primeira secretaria, presente. Emerson Hong, presente. Francisco Bezerra de Melo Filho. Iduígues Ferreira Martins, presente. Jean Carlos Soares Lopes. Juliano Junabe, presente. Marcos Paulo Tavares Furlan, na presidência, presente. Odete Rodrigues Alves Souza, presente. Olímpio Tomiyama. Pedro Idec Komura. Protássio Ribeiro Nogueira. Rinaldo Sakai, presente. Roberto Valença Lima. Rubens Benedito Fernandes. Vera Lúcia Nogueira Rainho Prado, presente. Geraldo Tomás Augusto, nobre vereador, presente. Senhor presidente, há 15 vereadores presentes, senhor presidente. 15 vereadores presentes, há quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Senhor presidente, não existem papéis constantes na ordem do dia. Não havendo papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a sessão. Convocando os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária, a realizar-se na próxima terça-feira, em seu horário regimental. Está encerrada essa sessão.